Boa noite. Nós já vamos começar. Tudo bem, Rosineide? Como é que estão as coisas? Vamos lá, gente. Boa noite a todos. Hoje é mais um encontro. Faz tempo que eu não apareço por aqui, né, para essa atividade. Tivemos aí uma sequência de 3 aulas e hoje eu estou retornando para finalizar o meu compromisso junto a essa turma. Então, a gente vai abordar alguns temas, não é? De uma forma geral, que hoje é o fechamento da minha parte. Então, é muito importante que a gente esteja aqui já trocando toda essa vivência que vocês têm ao longo desse ano. Eu sou a professora Mariane, estou vinculada à AMA já há algum tempo, desenvolvo dentro da AMA alguns projetos, junto com o professor Manuel, com outros professores, professora Edileuza, não é? E outros profissionais. E hoje nós vamos estar falando sobre catarse, tá bom? Especificamente. Eu sempre gosto de fazer associação de imagens, né? Junto à exposição do material que a gente vai estar apresentando para vocês. Então, essa também é uma que muito me impacta, porque ela tem uma beleza em termos de arte, né? De detalhe. Tem essa abertura aqui, onde a gente vê essas fissuras de algo que feriu, que machucou. Tem uma lágrima aqui de cor avermelhada e, ao mesmo tempo, tem um jardim. Então, isso tudo traz para a gente uma simbologia que, ao longo do nosso encontro de hoje, a gente vai estar abordando, vai estar falando. Esses são os meus dados, minha formação. Algumas de vocês já entram em contato comigo, né, fora desse trabalho. Então, é importante a gente manter esse vínculo. Então, temos aí, ó, a origem do termo. Então, o termo catarse tem origem do grego antigo e significa purificação ou limpeza. Então, essa terminologia é uma terminologia que já na antiguidade se usava, não é? Só que se usa em várias áreas do conhecimento. Então, quando se fala de purificação, não é num sentido religioso, é no sentido emocional. Aqui para gente que trabalha dentro dessa área, tá bom? Nos séculos 18, 19 e 20, o termo foi resgatado, porque esse termo já havia sido citado, abordado, numa conotação diferenciada, porque eram os filósofos que trabalhavam com esse termo. Ele foi resgatado por Joseph Breuer e Freud, dentro dessa área do conhecimento das estruturas psíquicas, da parte emocional, para descrever a liberação de emoções reprimidas por meio da fala ou recordação de memórias traumáticas. E isso aí a gente viu, eu que trabalhei com vocês, isso foi a questão do método cartático, não é? E é importante a gente entender isso, olha só. A origem do método hipnótico, inicialmente a cartase, era vista como resultado da hipnose, né? Durante um tempo, Freud e outros pesquisadores, né? Porque Freud fazia um trabalho bem interessante, ele utilizava um trabalho de pesquisa, tinha um vínculo com outros profissionais de outras áreas, se utilizava do conhecimento dessas pessoas, porque toda pessoa que traz esse princípio investigativo, né, do conhecimento, ela se cerca de profissionais e aproveita muito o material que já existe, agrega novas informações, né, valida
alguns conhecimentos, é, noutros momentos abandona esses conhecimentos porque vai para uma outra linha de trabalho. Então, Bauer e Freud tinham uma relação muito próxima. Eles tinham uma relação de dividir, né, toda essa pesquisa que eles faziam em relação às questões do comportamento, da estrutura psíquica das pessoas. Então, eles colocam inicialmente e utilizam a hipnose como uma maneira de acessar esse inconsciente. A liberação de afetos reprimidos. O principal objetivo é liberar afetos, né? E esses afetos, eles são os sentimentos negativos que estão associados ao trauma e que estavam ali, guardados, né? Presos nesse inconsciente. E vocês devem se recordar que a gente falou muito de acessar esse inconsciente, de ir lá nesse porão, onde existe muita coisa que está guardada e que a gente às vezes nem tem noção do que está lá, mas que esse material ele vai sendo retirado, ele precisa ser visto, visualizado, para retirar dali o que está gerando a angústia, gerando o sofrimento, a inquietação, não é? Então, esse material que a gente diz que está guardado nesse inconsciente, eles se utilizavam da hipnose inicialmente para que esse material viesse à tona, né? E a partir daí se iniciasse um outro processo. A pessoa conseguisse, com o passar do tempo, ressignificar, que é o objetivo, essas dores, essas questões todas que trazem um sofrimento muito grande. O alívio de sintomas. A descarga emocional proporciona, pela catarse, o alívio de sintomas, né? E esses sintomas, eles são ansiedade, angústia, tensão, não é? Tudo isso somado, muitas vezes a gente se depara com essas sintomatologias todas simultaneamente, não é? É como se a gente virasse do avesso. E é importante a gente entender sobre isso para que a gente consiga, na condição de quem se propõe, né, a fazer da psicanálise uma ferramenta de trabalho ou de conhecimento, ou de reconhecer nela uma ferramenta que você vai se utilizar para melhorar a sua qualidade de vida, é importante que a gente conheça como que esse processo todo ele funciona, ele se estrutura. E não para aí. Nós temos consciência e compreensão, né? Ajuda o paciente a trazer memórias e sentimentos reprimidos à consciência, permitindo que sejam revividos e compreendidos, o que é fundamental para um trabalho que vem posteriormente. Então, é significativo essa tomada de consciência, não é? Então, por exemplo, na associação livre, que é a fala, né? Quando a gente está ali naquela condição, enquanto paciente, falando ao nosso analista, muitas vezes a gente fala e muita coisa vem repetidas vezes, até que a gente se aproprie. E é muito importante é interessante como que esse processo se dá. Na condição de paciente, o que que a gente faz? A gente fica pensando, né? Por que que determinadas situações estão me trazendo angústias? Aí você vai para a sessão, você entra, você conversa, você é provocado de alguma forma, com alguma questão que o seu analista vai trazer, e um dia você faz um boom, você descobre. Mas por quê? Porque você se aproximou daquilo que estava te incomodando e que antes sozinho você não visualizava. E essa sensação é uma sensação que a gente tem que dá para gente uma liberdade.
você começa a entender o porquê que a gente reage de determinadas formas. Você começa a se libertar dessas amarras que vão tirando é, o encantamento até pela vida em alguns momentos, em relação às convivências, aos pares de convivência que a gente tem. Então, você ter consciência da situação não significa a ausência de um sofrimento. Olá, Ednei, seja bem-vindo. Não Olá, é isso. professora. Boa Tudo noite a bom? todos. Tudo Boa bem? noite. Que bom que você está por aqui. Obrigado. Não é a ausência do sofrimento, mas é você ter consciência que você está nesse processo e que a partir de agora você vai para um outro momento. Você vai ter consciência e você vai buscar essa compreensão para que isso seja ressignificado dentro de você. E quando a gente faz isso, você se liberta de algo que te incomodava tanto, que te aprisionava. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Então, na psicanálise, a linguagem, que é a fala, ela se tornou o principal meio para que a gente traga, né, essa descarga emocional. Então, expressar-se verbalmente é visto como uma forma de você ali rasgar aquilo que está te aprisionando, né? Vamos dizer assim que é um desabafo mais intenso, né? Sem a questão da censura, sem a questão de você estar preocupado com o julgamento, não. Você coloca ali aquela situação que te incomoda, sem se preocupar com o que vem depois daquilo. Por quê? Porque não cabe a pessoa que está ali na condição de psicanalista imputar nenhum tipo de julgamento a você. Não é? Porque se tem algum tipo de julgamento, está aprisionado numa caixinha que não é boa. Então, essa relação de confiança é muito importante. É por isso que existem profissionais de várias linhas, com várias abordagens diferentes. Então, vamos lá. Eu, como sempre, com a imagem aqui. Essa imagem é uma imagem que me encanta muito. Não é? A gente tem aqui, ó, uma silhueta, né, de um rosto. Essa parte aqui, que é a parte que representa a parte superior da cabeça aberta, e aqui com várias formas em cores diferentes. Então, essa estrutura cada um de nós carrega intimamente. E a gente precisa conhecer o material que a gente carrega, o material de que a gente foi alicerçado. A gente sabe o quanto o ambiente que a gente é criado, né? A maneira como a gente estabelece os nossos vínculos familiares, os valores que a nossa família tem, a nossa capacidade de resistir mediante as pressões que são feitas, não é? Tudo isso alicerça a estrutura psíquica da gente. Só que muitas vezes existem crenças limitantes que vão fazendo a gente. é, a crença limitante ela vai maquiando situações que geram angústia para a gente com um discurso de que não, você tem que passar por isso, você tem que suportar isso. E na verdade não existe isso. Não existe essa máxima, não é? Aquilo que limita, que restringe, que não te dá uma visão ampla, é altamente tendencioso. Então, é por isso que quando a gente começa a estudar a psicanálise, muitas questões elas vão se desmistificando. A gente tem que olhar para as pessoas da forma como elas são, sem a romantização, entendendo que essas pessoas também se estruturaram como pessoas através da história de vida que construíram e que constroem, né? Porque isso é um processo dinâmico, mas isso não quer dizer que a gente vá é, ficar refém desses afetos, vá se aprisionar nesses afetos. Então, esse colorido, né?
com essas formas é justamente a essência do que nós somos. E eu, como pessoa, preciso me apropriar disso. Porque o que que acontece muitas vezes? Nas convivências, né, a gente vai recebendo muitos rótulos. E esses rótulos podem danificar essa estrutura psíquica que a gente tem, ou pelo menos fazer muito mal. E depois eu tenho que redirecionar toda essa minha maneira de ser, né? Eu tenho que me redescobrir. Eu sempre, como educadora, como professora, eu sempre comentei com os pais dos meus alunos que os rótulos, eles são terríveis para uma criança, para um adolescente. Então, essa ideia de que você não aprende nada nunca, você nunca vai, você não dá para isso, ou o rótulo de que você é bom demais, né? Você é maravilhoso, isso também aprisiona. Por quê? São os extremos. Os extremos na nossa vida, na nossa trajetória de vida, eles são extremamente perigosos, né? Se você vive diminuindo uma pessoa, você faz um mal. Mas se você vive elogiando permanentemente aquela pessoa, e quando você faz isso num processo comparativo, principalmente entre filhos, entre alunos, você desestrutura os dois, as duas partes. Uma porque vai ficar, né, com a autoestima baixíssima, e isso tem um dano muito grande, e o outro vai ter autoestima empoderadíssima, né? Achando que é o máximo, que o mundo vai se curvar a ele em função dele ser tudo que for que ele ouviu, inteligente demais, bom demais, sabido demais. Eu vou sair, tá? Vou de Uber, tá bom? Minha filha que está saindo e está me avisando. Então, é importante que a gente perceba exatamente o equilíbrio que a gente precisa ter. Quer sanduíche? O equilíbrio que a gente precisa ter para conseguir retirar, né, das pessoas o que elas têm de melhor, mas não graças ao sacrifício da outra parte. Então, muitas vezes, um pai, no desespero, às vezes ali da vida escolar do filho, usa um como referência. E aí, aquele outro, e isso ainda compromete a relação deles. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nos direcionamentos que a gente tem. Eu estou dando um exemplo de uma área que eu conheço bem, que é a área da educação, mas isso serve para tudo. Então, vamos lá. Exemplos de catarse. Associação livre. A técnica psicanalítica clássica de falar livremente, e aí é o que eu havia já falado, sem censura, sobre os pensamentos e sentimentos de um paciente, é uma forma de catarse. Então, a pessoa está ali, ela está se despindo emocionalmente, se despindo afetivamente. Ela está se expondo às dores, às angústias, os comportamentos. Isso tudo vem com os rótulos que às vezes ela recebeu. E quando ela chega a compartilhar tudo isso, já se estabeleceu aí, entre o analisando e o psicanalista, uma relação de confiança, porque senão ela não ia estar abrindo desvendando essa caixa de Pandora, vamos dizer assim. Então, isso é um sinal positivo. Por isso que eu, como psicanalista, eu não posso me prender a determinados crenças limitantes e ter eu posso ter a minha opinião como pessoa, mas eu tenho que ter preparo profissional suficiente para ouvir o que está sendo colocado e fazer com que essa pessoa conte com o meu apoio para enxergar, às vezes, até comportamentos autodestrutivos. E se eu começo numa prática onde há censura, onde há uma intransigência, não existe acolhimento, o que que eu faço? Eu afugento essa pessoa. Não dou a ela a oportunidade dela repensar a própria conduta que ela tem, para que um dia ela tenha uma relação de equilíbrio psíquico.
tá? Quando a gente fala equilíbrio, gente, é dentro daquilo que uma estrutura psíquica precisa ter de equilíbrio. E a gente sabe que nós temos variações, não é? Quando a gente vai ali ver a atividade cerebral de uma pessoa, ela tem os altos e baixos. Ela só fica reta quando a pessoa já não tem mais energia ali. Mesma coisa o batimento cardíaco. Então, o que é essa estabilidade psíquica? É a estrutura de estar convivendo bem com as pessoas com quem ela está ali, nos pares de convivência. Isso é muito importante, tá? O psicodrama também é uma ferramenta que é utilizada, e dentro do psicodrama a gente tem várias técnicas diferentes, e aí eu trouxe uma que é coletiva, né? Que é justamente a simulação de uma situação dolorosa para aquele paciente. Então, essa já é um tipo de atividade que a gente faz, que a gente propõe numa situação em grupo, né? Não são grupos grandes, são grupos pequenos, onde você consiga supervisionar todos, né? Existe ali uma situação já de uma confiança já pré-estabelecida entre aquelas pessoas, e aí o que que vai acontecer? A representação de situações difíceis do passado através da atuação e dramatização. Ela permite que o paciente reviva, e aí o mais importante, reavalie a dor associada a esses traumas, proporcionando liberação. Então, ele vai reviver, mas não vai ficar preso na recordação. O reviver, ele vem como uma etapa para que ele reavalie. E é muito interessante, por quê? Porque para algumas pessoas, o falar não é o suficiente para que ele reavalie a situação dolorosa. Às vezes a pessoa fica muito fixada na dor e no sofrimento. Por isso que isso é uma etapa contínua, não é? A gente quando começa a perceber o quanto essa ferramenta, que é a psicanálise, ela é boa, ela é libertadora para o indivíduo, você não quer mais parar. Você pode até, em alguns momentos, diminuir a quantidade de sessões que você faz. Você está numa situação um pouco mais tranquila na sua estrutura psíquica, mas você tem sempre que quer manter, porque você tem um benefício significativo. E aí, para algumas pessoas, serve uma modalidade dessa ferramenta, para outras, uma outra. Para outras pessoas, outras técnicas terapêuticas, porque existe uma infinidade. A gente tem um leque de terapias integrativas significativos. Mas por quê? Porque o ser humano carrega uma coisa assim chamada subjetividade. O que funciona para Mariane pode não funcionar para o Ednei, pode não funcionar para a Rose. Então, o conhecimento foi se diversificando da mesma forma que outras áreas foram se diversificando. Religiões se diversificaram, não é? Estilos musicais, tipos de filmes, tudo é diverso, porque o ser humano é diverso. Imagine se só existe uma ferramenta de uma maneira para um padrão de pessoa. Nós não somos padronizados. O ser humano carrega uma coisa que se chama subjetividade, é essa individualidade. E a gente precisa acessar esse inconsciente, mas sabendo que existe ali uma subjetividade. O que funciona para um pode não funcionar para o outro, tá? A escrita expressiva, né? Tem aí uma pessoa registrando. Essa é uma ferramenta muito rica, muito rica, muito potente, e que muitas vezes a gente é estimulado a usar sem saber da importância que essa ferramenta tem. Hoje ela é reconhecida com vários nomes, cura terapêutica, né? Registro das dores, seja lá a maneira como ela é colocada, mas é o quê? É você estar ali registrando situações da sua vida. A terapeuta que me acompanha,
ela me orientou já há muito tempo. Mari, abre aí um bloco de anotações e deixa na sua cabeceira, deixa no seu quarto, deixa na sua estante, na sua escrivaninha, deixa no local que você tem acesso. Por quê? Quando a gente está falando lá, né, da questão do sonho, da importância do sonho na nossa construção desse, dessa estrutura psíquica, do conhecimento do que a gente carrega nessa estrutura psíquica, o sonho tem um papel significativo. E aí a gente tem aquela questão: você sonhou com alguma coisa, mas durante o dia, aí você não lembra, durante o dia acontece alguma coisa que te remonta àquele sonho. Hoje mesmo, eu mexendo no meu material que eu tenho de arquivo, eu fui ler. Porque alguns depois eu vou digitalizando, né? Vou digitando, vou guardando, vou salvando. Muitas coisas de um tempo muito atrás eu reli e fez todo sentido. Eram fragmentos de situações e que, com o passar do tempo, principalmente com a prática terapêutica, né, de estar em contato com o meu terapeuta, com a minha terapeuta, no caso, muitos, vamos dizer assim, mistérios foram desvendados. Muitas simbologias são colocadas, e isso é importante. Então, escrita expressiva, manter o registro sobre eventos e situações estressantes e uma ferramenta faltou um acento aí, tá, gente? É uma ferramenta eficaz para liberar emoções e ganhar insights sobre, faltou outro S aí faltando, o que está acontecendo. Então é muito importante que a gente pense exatamente isso. Eu vou estar registrando ali a minha angústia, né? Eu sou de uma geração onde era muito comum se ter diário, por exemplo. E ali você deixava registrado, né, suas angústias, seus momentos de alegria, né, a nossa intimidade era colocada ali. Isso funciona muito, mas isso só vai funcionar se você tiver sob uma supervisão, porque a gente não consegue ter elemento suficiente, a gente não é autossuficiente para resolver as nossas demandas sozinho. A gente precisa de auxílio, não é? Então, às vezes eu ficava, quando eu comecei a estudar psicanálise, não na minha condição de paciente, mas como na minha formação, eu falava, gente, mas essa questão da supervisão, mas por que a gente tem que ter? Mas por quê? Exatamente porque a gente não dá conta sozinho dessas demandas. Eu preciso, às vezes, levar demandas dos meus pacientes para alguém que já tem uma vivência muito superior à minha. Eu tenho que participar de grupos de supervisão para que eu aprenda com os profissionais que têm abordagens que eu ainda não domino. Então, o profissional da área da psicanálise, e vocês estão fazendo isso, vocês estão se qualificando permanentemente. Vai vencer essa etapa que está sendo concluída, vai aparecer outra. Por quê? Não dá para ficar estacionado na área da psicanálise, mas em nenhuma outra área. Área da educação, área do direito, área da medicina, os congressos que existem, por quê? Porque tudo é muito rápido. As coisas acontecem e a gente tem que estar atualizado. E hoje nós temos uma ferramenta maravilhosa que são os cursos. Essa modalidade aqui, isso é maravilhoso, gente. Porque a gente está tendo a oportunidade de estar aprendendo sem estar lá presencialmente. Não é que o presencialmente não seja bom, também é excelente. Mas como é que a gente ia se encontrar presencialmente se cada um está numa demanda, está num estado, está numa condição? Então, as ferramentas que o homem ele vai edificando e dominando são para o nosso melhoramento. Muitas vezes nós usamos indevidamente. Mas não é a ferramenta que é a problemática. É o uso, é o comportamento, é a questão ética, é a questão moral daquela pessoa, tá? Não é a ferramenta por si só. E um outro elemento que é extremamente importante, gente, é a arte e a música, tá? Ouvir música, apreciar obras de arte ou criar desenhos, pintura, dança, música, né? Então, a psicanálise observa como
a conexão com a arte e pode purificar e renovar o indivíduo. Então, quando a gente vê uma produção artística e a arte, ela é capaz de estruturar a nossa condição vibratória, não é? Existem músicas que a gente ouve que elas nos harmonizam, mas existe o contrário. Determinadas batidas musicais, dependendo da pessoa, aquilo desestabiliza a pessoa. Então é muito importante a gente reconhecer, e existe aí, por exemplo, a musicoterapia, né? Você usar a música como uma forma de conexão mais suave para acalmar a nossa condição vibratória, que às vezes está muito, né, assoberbada, agitada, então a música tem essa função, ela harmoniza, né, quando ela é uma música que está adequada àquela pessoa que tem aquele perfil. E isso é importante também, tá? Essa saber, por exemplo, que tipo de música o meu paciente adolescente está escutando, né? Sondar com ele, pedir para ele trazer algo que ele escuta, parar para entender o que que é aquilo que ele escuta. Se é algo que eu desconheço, porque existe tipo de música que é muito diferente para entre uma geração e outra, né? Ou entre várias gerações, no meu caso, em relação ao adolescente, já existem várias décadas aí que nos colocam em situações quase que extremas, mas pode haver exatamente o quê? A aproximação. É muito interessante, principalmente com o adolescente, quando o adolescente vê e ele pode ver um livro, pode ver uma música que eu esteja ouvindo quando ele entrou, ou pode ver alguma coisa na estante que eu tenha, que ele se identifica. Isso é um reforço significativo. Isso cria laços, isso cria uma ponte de conexão. E aí eu vou dar um exemplo muito claro, né? Eu sou uma pessoa, eu já sou uma vovó, né? Sou uma pessoa que já tem uma estrada, uma caminhada. Só que eu sou uma pessoa muito musical, eu gosto muito de música. Música é algo que me renova como pessoa, me abastece. A arte de forma geral, mas a música, ela é algo. Eu não sou de uma família de pessoas que compõem ou que tocam instrumentos, mas meu pai era uma pessoa que dançava muito. Então, para dançar, ele ouvia muita música. Né? Eu não fui para dança, eu gosto de dançar, mas de uma forma informal, mas aquela questão da melodia é algo que me encanta. Então eu faço as minhas coisas quando eu estou em casa sempre com música. E num atendimento, eu, um aluno chegou, ou um paciente chegou com um fone de ouvido, e a primeira pergunta que eu fiz foi: o que que você está ouvindo? Aí ele falou: isso é uma música que eu amo, Vento no Litoral, que é a música da Legião Urbana, que eu sou encantada pela estrutura melódica, pelo, pelo arranjo, pela sensação assim do sofrimento diante da partida de alguém, e ele estava vivendo um luto. Então, aquela canção servia para ele como acolhimento. E aí as coisas passam a fluir, gente, de uma forma muito melhor, muito mais tranquila. E eu tenho que usar essa sensibilidade para, no momento oportuno, eu ir fazendo as inferências que precisam ser feitas, mas que tragam, resultados positivos, não é? E aí, para a gente ir para a parte prática do nosso encontro, eu não trouxe hoje estudo de caso, porque a gente vai estar falando de catarse, e a catarse, ela acontece num set analítico de formas diferenciadas, ou através da palavra incessante, ou de uma crise de choro, ou de uma gargalhada, ou de uma descompensação emocional, de uma estrutura, de uma forma agressiva. Mas normalmente são dois, é muito presente a questão do choro copioso, né? E aí eu pensando, eu falei, como é que eu vou trazer, o que que eu vou usar de exemplo para mostrar como é que funciona essa estrutura. E aí eu lembrei de uma ferramenta de um curso que eu fiz alguns meses atrás,
de um terapeuta que se utiliza muito dos filmes, né? Eu falei, não, vamos aí identificar alguns filmes e abordar resumidamente o que está contido nesse material de cada um desses filmes, tá? Então, o primeiro filme é um filme que eu não assisti no cinema, mas eu assisti quando eu estava fazendo minha formação em Libras, dentro da Universidade de Brasília. A minha professora indicou esse filme, que é A Família Bélier. É uma família que vive numa cidade do interior da França. Eu não vou dar spoiler, né? Porque eu quero só falar de uma maneira muito geral. E essa família ela é composta dessas quatro pessoas, tá? Pai, a filha, mãe e o irmão, filho. O pai, a mãe e o irmão são surdos. E essa jovem aqui, a Paula, é uma jovem falante. E o filme começa exatamente mostrando a rotina, né, da vida deles. O pai vai buscar a filha na escola, ele aperta a buzina, porque eles são surdos, mas eles são totalmente inseridos no contexto social e familiar. Então, o pai está lá buzinando fortemente, porque ele não escuta, e a filha passando a maior vergonha, porque os colegas tudo olhando para ele. E aí ela começa a falar, né, com a língua de sinais, em Libras, e se comunica fluentemente. Ela já está na fase de conclusão do ensino médio e definindo a caminhada que ela vai fazer no curso superior. Em meio a essas questões, a gente vê o quê? Os conflitos que uma adolescente passa. Ela tem um cuidado profundo com a família. Ela entra como se fosse a protetora da família, embora todos tenham bastante autonomia. Eles se comunicam em casa com em linguagem de sinais e de uma forma muito rápida. Inicialmente, até a gente perceber, a gente vai identificando depois, mesmo com a ausência da fala, né? A gente vai. Existem outros personagens falantes, a menina vai estudar e ela vê um curso lá, né, de coral, resolve entrar, tipo assim, entrou, e o professor descobre nela uma potencialidade vocal gigantesca. E a partir daí, a música foi se tornando para ela uma ferramenta muito poderosa. Ela foi passando pelas questões, né? Tem a questão do namoro com um rapaz que também está nesse coral, mas o professor vê uma potencialidade nela e a inscreve para uma audição. Só que essa audição ela teria que estudar fora. E ela deixaria aquele lugar menor onde ela vivia ali com a família, sendo o elo de fala, o contato de fala dessa família. E aí vem vários conflitos. Inicialmente, em relação aos pais, o mais importante, existe uma cena desse filme, que é a cena da audição. Tá, o professor de piano, essa jovem é chamada, os pais foram assistir à audição, quer dizer, os pais não ouvem o que a filha canta, mas ela, durante a apresentação, ela vai falando da letra da música, né? E a letra da música fala exatamente, né? Que ela quer voar, que ela quer sair, que ela vai deixar a casa dos pais. E essa cena, ela, lógico, gente, eu estou usando a minha realidade de pessoa para estar trazendo essa citação desses filmes. Ela provocou em mim um choro copioso na hora que eu assisti, mas daquele que a gente perde até o fôlego, porque são os dilemas que a maternidade e a paternidade têm quando o filho vai se aventurar em alguma outra questão. Mas existia ali a preocupação mútua dos pais em relação à filha, mas da filha em relação aos pais, né? A conclusão, vocês, se quiserem assistir o filme, tem aí disponível em várias plataformas, e é um filme de 2014.
Então já é um filme antigo, né? Mas com uma mensagem maravilhosa, linda, de fortalecimento. Então, às vezes a gente vai para o cinema para fazer um programa diferente. A gente assiste alguma coisa que aquilo traz uma explosão de sentimentos. Não desconsidere isso. Isso é um elemento importante na nossa estrutura psíquica. Por que que aquilo mexeu tanto comigo? Por que que não tem, às vezes a gente está assistindo alguma coisa, vem lá a informação que pode despertar gatilhos, né? Pode desenvolver, mas é isso. Aquilo ali tem a ver com alguma coisa que você está carregando e que você ainda não se apropriou. E aí eu fiz um link exatamente com o quê? Com o fato da minha filha estar se preparando para casar. Então, o meu choro foi a vivência daquela situação, mesmo eu sabendo que era uma situação boa, por opção, por escolha planejada, né? Depois de 7 anos de namoro, numa estrutura muito tranquila, mas aquilo era, fechava-se um ciclo dentro da minha convivência e abria-se um outro ciclo de convivência, a minha filha edificando a família que ela tem hoje. Então, isso é importante a gente reconhecer e a gente entender como que as coisas funcionam e a maneira como tudo se estrutura na nossa vida, né? Um outro filme, né? Esse é do Saramago. Esse filme foi baseado num livro que leva o mesmo nome, Ensaio sobre a Cegueira. Esse filme é muito impactante. Ele foi dirigido pelo Walter Salles, que é um brasileiro, que no cinema mundial é muito reconhecido e valorizado. E ele fala exatamente sobre essa. Existe aí a cegueira física, né, da maioria dos participantes. É uma doença que vai aparecendo na cidade, mas o desenrolar do filme, ele deixa a gente muito sobressaltado, né? A gente vai ficando impactado porque as pessoas perdem a visão, mas aí as pessoas perdendo a visão, elas se animalizam ainda mais do que já estão. E aí traz muitas questões desse egoísmo que governa cada um de nós, onde cada um de nós quer se dar bem, talvez à custa do sacrifício do outro. E são várias as reflexões que a gente faz nessa tentativa. Ensaio sobre a cegueira, se não me falha a memória, é 2008. É um filme antigo. É um filme que eu já assisti mais de uma vez, em etapas bem distintas da minha vida, né? Depois que eu iniciei na psicanálise, de uma forma mais sistematizada, né? Que é trabalhando com a psicanálise, não só me beneficiando dela na condição de analisanda, mas como professora principalmente, e eu já tive percepções muito diversas, muito diferentes. Por quê? Porque é um filme, se ele tivesse sido lançado hoje, ele descreveria tudo que a gente está vendo no nosso âmbito social, dos valores que a gente carrega, vamos dizer assim, dos conflitos, desse individualismo, onde todo mundo quer se dar bem. Outro dia eu estava com um grupo de profissionais trabalhando e as pessoas estavam. Eu presto serviço para algumas escolas. E eles têm um grupo de profissionais para fazer os atendimentos que precisam, principalmente dos alunos com laudo. E aí as pessoas querendo cada um fatiar um número maior de pacientes, vamos dizer assim. E aí eu virei e falei, gente, todo mundo quer prosperidade na vida, todo mundo. Eu não conheço ninguém que não queira ser próspero. Cada um também vai entender prosperidade de uma forma. Mas como é que eu quero ser próspero se eu estou sendo uma pessoa mesquinha em relação a isso? A gente tem um leque enorme de alunos por escola. Ninguém precisa ficar querendo passar a perna no outro para trabalhar. É gente suficiente. A gente trabalha com redes de escolas. Então, tem escolas na maior parte das cidades.
de Brasília. Então não existe essa necessidade de querer tudo. Eu quero tudo. Eu quero ser próspero, querendo tudo só para mim. E aí eu falei, prosperidade não combina com egoísmo, individualismo. Ninguém é próspero sendo individualista. É impossível. As coisas não convergem. Aí uma colega virou e falou assim, uai, eu nunca tinha pensado nisso, Mari, porque, né, eu sou conhecida por Mari. Eu falei, mas é bom a gente pensar, porque a gente vai se policiando. Porque o mundo tem um lado meio selvagem. A sobrevivência, ela vai embrutecendo muitos corações. E a gente não pode deixar isso acontecer. Porque ninguém é bom no seu ofício, nos seus compromissos como pessoa, como profissional, como pai, como mãe, sendo embrutecido, gente. Não pode. E nós temos ferramenta e nós somos da área de saúde mental. Como é que alguém que é da área de saúde mental está reproduzindo comportamentos que geram um adoecimento? Então, é só uma reflexão para que a gente pare. E esse filme aborda exatamente sobre isso, né? Então, fica aí como sugestão para as pessoas que quiserem, né? Talvez o filme não seja um filme muito fácil da gente assimilar, tá? Fácil no sentido até de perceber. Ele tem um cenário difícil, pesado, mas nada que seja invenção da cabeça de alguém. É simplesmente retratar de uma forma que eu considero poética tudo que a gente vê na sociedade. Esse é um outro filme, talvez esse seja mais, esse eu acho que é de 2015, mais conhecido, A Corrente do Bem. É um filme que toda pessoa que está no mundo em algum momento da vida tem que ver, tá? Esses são os três personagens principais. Essa é mãe, o filho, e é um ator, né? Conhecido do cinema, e esse é o professor dele, que depois se torna companheiro da mãe. Então, é um filme que impacta a gente, porque só o título fala, né? A corrente do bem. Então, o que a gente vê reproduzido hoje na nossa sociedade é que está tudo ruim. O mundo está ruim, as pessoas estão ruins, está tudo piorando, está tudo mais difícil, é muita violência. E eu, particularmente, não acredito que seja isso. Eu acho que hoje a gente tem a facilidade de receber mais informações, né? Então, tem uma parcela de. Eu também não sou a louca da história que acha que o mundo está cor-de-rosa, não. O mundo tem muita coisa que precisa ser mudado. Só que quando eu olho para o mundo, para as coisas que eu vejo, e se eu só enxergo coisas ruins, significa que aquilo está me fixando. O que que eu tenho que fazer internamente? O contraponto disso. Se eu estou só enxergando maldade, eu vou fortalecer a bondade dentro de mim. Eu vou redirecionar, eu vou dar sentido à vida, e aí vem o conceito da logoterapia. Toda a nossa vida tem que ter sentido. Porque se a gente viver a vida, parece redundante, mas é viver a vida sem sentido de vida, gente, a gente não consegue. Nós temos que ter propósitos, metas, sonhos, mas nós temos que trabalhar para implementar tudo isso. Não basta eu querer um mundo melhor, eu tenho que ser agente de transformação. Eu tenho que me empenhar. Eu não vou resolver o problema de todo mundo, mas se eu me ajudar, eu já estou me melhorando. Já é uma contribuição mínima, ínfima, mas já é um ponto de partida. E o que vai acontecendo? Esse filme traz essa proposta, que foi uma atividade que o professor passou e que esse menino aqui traz para a gente exatamente, que cada pessoa vai fazer uma coisa boa, né? E isso vai gerando uma corrente. Só que o filme traz o contexto de que para a gente mudar o mundo não vai ser fácil. Existe uma corrente negativa de energia, de ausência, de injustiça, de vícios. Existe um conflito dessa mãe com a mãe dela, né? Ela tem um conflito ali.
grande, mas a gente precisa aprender a superar esses conflitos. Ninguém tem vida de facilidade, mas é possível a gente reagir positivamente, a gente transformar as angústias que a gente tem em algo mais positivo, produtivo. Senão a gente não vai suportar. E tem muita gente não suportando. Cada vez mais a gente vê o aumento significativo de adoecimento emocional. Essa semana, na quarta-feira, eu comentei com as minhas alunas da terapia para mulheres. Nós começamos a semana aqui no Distrito Federal com uma notícia bárbara. Uma criança de 7 anos foi assassinada pela madrasta, com um cinto, e ela deixou o corpo dessa criança pendurado na casa que essa menina morava, que eles moravam. A criança vivia com o pai e com a madrasta. E a justificativa foi que o pai gostava muito da filha, dava muita atenção. Então eu fico pensando assim, que situação é essa que a gente tem? Que energia é essa tão bélica, tão destrutiva internamente, que a gente é capaz de atentar contra uma criança de 7 anos? Então, existe muito caso de adoecimento por parte. E quando eu falo do adoecimento, eu não estou isentando a pessoa da responsabilidade do crime que ela cometeu. Mas é algo que a gente precisa repensar, as escolhas que a gente faz. Se eu me relaciono com um homem que tem filhos, é mais que legítimo que ele cuide desses filhos e ame esses filhos. Eu ficaria profundamente assustada se eu tivesse uma proximidade com um homem que tem filhos e que fosse negligente. Para mim, ele já estava mostrando uma coisa que para mim é muito séria. Eu não teria nenhum estímulo para continuar com uma pessoa dessa. Então, a gente está invertendo os papéis de acordo com os nossos interesses individuais. Mas que interesses são esses? E o que assustou muita gente, até o pessoal da área de segurança, é que ela foi à delegacia e se entregou depois que cometeu o crime. Então, lógico, aí já puxaram uma ficha, ela já tem um histórico de outros crimes, entendeu? Então já é uma pessoa que está com essa energia, né, bélica dentro dela, querendo destruir as pessoas. Então a gente precisa cuidar dessa estrutura psíquica para que a nossa vida, que vai ter dores profundas, perdas, traições, dificuldades, porque ninguém está isento disso, mas que isso não seja estupim para que eu me torne uma pessoa assim, violenta, agressiva. E esse é um filme que também me encanta demais. Esse é de 2015. É um filme brasileiro, né? A personagem principal é a psiquiatra Nise, e ela vem sendo retratada nesse filme que fala um pouco da vida dela e fala o quanto ela foi revolucionária. Então é Nise, o coração da loucura. Então Nise é uma médica. Ela foi presa na década no governo de Getúlio Vargas, no primeiro mandato, porque ela era simpatizante do Partido Comunista. Uma colega enfermeira, ela tinha algum material de livros que falavam sobre essas questões, e ela foi denunciada e ficou 18 meses presa. Depois ela foi solta, e aí a pessoa tem toda aquela. Já era psiquiatra, já era uma pessoa formada, e o tempo que ela passou na prisão fez com que ela tivesse tempo para repensar muitas questões. Ela sai de lá depois de 1 ano e meio, depois de 18 meses desse presídio, se apresenta, chega num hospital do Rio de Janeiro e assiste um congresso onde estão outros homens na função de psiquiatras e que
estavam mostrando técnicas de eletrochoque como tratamento das é, é, alterações que existiam na estrutura psíquica dos pacientes. Então, eles chamavam de loucos. Então, um dos tratamentos era o eletrochoque. E aí tem a demonstração do que seria esse eletrochoque. Ela se assusta um pouco com aquilo ali que ela vê e ela começa a pensar que aquela forma de tratar não levaria a nenhum resultado positivo. O tempo foi passando. Ela se apresentou, ela questionou algumas coisas, começou a trabalhar e aí foi mandada para um local, tipo assim, um cubículo, para trabalhar a parte de oficinas com esses pacientes que eram chamados de loucos. Então, ela não tinha material, ela não tinha espaço, ela não tinha nada. Foi mais ou menos uma punição. Primeiro, que era uma mulher. Segundo, que ela não concordava com aquelas estruturas que a própria direção do hospital determinava. E ela começou, não se furtou, né? Sabia que ela não ia ser fácil o resgate dela da caminhada como profissional na medicina, especificamente na psiquiatria, e aí ela começa a desenvolver oficinas de arte. Como todas as pessoas que são bem intencionadas, elas vão tendo sempre ajuda, né, do alto, como eu chamo, ela conheceu um rapaz que estudava no Liceu de Belas Artes, se não me falha a memória, então ele foi trazendo material e ela foi se utilizando da pintura, das técnicas de pintura, que ele que fazia orientação, porque ela não era artista, ela era médica, e ela foi fazendo um trabalho maravilhoso. Então ela usou a pintura, ela usou a arte e ela usou também a presença dos animais, que tem em determinado momento vários pacientes daqueles se afeiçoavam a alguns animais de rua, e aí ela trazia também para esse lugar, para essa oficina, havia muita crítica a esse trabalho que ela fazia, então ela revolucionou. E o mais interessante é que Nise, ela era tão pesquisadora, ela se encantou tanto com o resultado positivo que alguns dos pacientes teve de reconexão com a família. Muitos voltaram a conviver com a família depois que começaram a usar a arte para extravasar essa estrutura psíquica tão aprisionada que estava ali, com tantas dores, que ela entra em contato com Jung, que é um psicanalista suíço. E Jung escreve para ela, orienta o trabalho que ela vai fazer, então ela é reconhecida como a psiquiatra que trouxe, né, a psicologia analítica do Jung para o Brasil. Por quê? Porque era uma forma diferente de se tratar as questões emocionais. E aí é a bibliografia, né, o referencial teórico que tem. Agora é a parte, deixa eu ver aqui o tempo que a gente tem, é a parte mais importante, que eu acho que é a parte que eu gostaria de ouvir vocês. Aí são as informações, deixa eu só fechar aqui. Agora é a parte que eu queria ouvi-los. Quem gostaria de participar, de fazer algum questionamento, alguma pergunta, alguma coisa, sinta-se à vontade. Todo mundo tão caladinho? Ninguém? Nem Ednei, nem Rosineide? Oi, Boa professora. noite. Não. É, tô um pouquinho do celular, mas eu estava assim, bem ligada, né? Ouvindo a senhora. Professora, essa parte final que a senhora acabou de falar, de fazer esse comentário a respeito de trabalhar com pinturas, né? Com desenhos, e eu estou adotando isso com a paciente que eu fiz o comentário da senhora há um certo tempo atrás. Tá vendo? Alô? Sim, estou ouvindo. E aí, como é que está sendo esse trabalho?
Você pode, lógico, guardando a individualidade da paciente, como é que tem sido você usar essa ferramenta, a arte, como uma maneira de conexão com essa paciente, Rosineide, em termos práticos? O que que você tem, percebido? Eu tenho percebido que ela tem se desenvolvido melhor, porque assim, como o problema dela é doença, né, no caso do esposo, e ela sempre fica apreensiva, porque ele tem Alzheimer e Parkinson, os dois juntos. Então, todo dia, para ela é uma rotina nova. Todo dia tem algo novo. Então, ela sempre fica apreensiva pelas coisas que sobrevêm, né? Então, assim, para que ela venha ter calma, ter um pouco mais de paciência, coisa que ela disse que não tem. Então, eu comecei a adotar esse tipo de atividade para ela. Só que eu disse a ela que ela pode fazer isso durante o dia e chamar ele também para ir fazer com ela. Porque às vezes essa conexão dos dois, entendeu? É, é muito bom. Esse ela seria muito bom. E ela disse que chama ele e ele vai, ele faz, ele pinta junto com ela e é muito bom isso aí. É Essa porque, interação do porque na verdade, o que que vai acontecendo? A maior dificuldade de quem convive com um paciente com Alzheimer é que, é o que você falou, é uma luta diária, porque dependendo do grau que já esteja, essa pessoa, esse paciente, esse marido, já não reconhece ela, já não tem essa lembrança da pessoa que ela é. Então, isso é muito exaustivo para quem convive. A pessoa, Exato. isso já está mais do que recomendado pela própria medicina, que as pessoas que convivem com pacientes, né, parentes que têm Alzheimer, têm que se cuidar, têm que cuidar da sua saúde mental para suportar, né, a evolução da doença, né, as ausências de lembranças, o estranhamento que às vezes acontece, porque senão é cego guiando cego, é um doente com outro doente e acaba piorando. E essa condução que você deu foi maravilhosa, porque ali é um momento de conexão deles dois. É o momento em que ela está manifestando as questões que ela quer colocar ali para fora, mas que ele está por perto, né? E que ele também está nessa possibilidade. Então você foi muito bem, você foi muito precisa no direcionamento que você deu a essa família, né? Porque aí não é mais só ela, ele também está se beneficiando dessas alternativas que vão surgindo para suavizar esse processo que ela está vivenciando, né? Muito bom. Ednei? É. A Sara no início falou comigo, mas eu estava sem áudio na hora que eu entrei. Ah, tá, Na não, sem verdade, ele problema. estava um pouco ruim, eu tentando entrar. Quando eu entrei, eu fiquei sem áudio, eu disse, a professora deve estar falando alguma coisa. Aí quando eu fui ver, ele Uhum. disse, vixe, está na aula, sou eu, a professora deveria estar falando alguma coisa. Mas me Não, perdoe, professora. não, sem problema, eu só te cumprimentei. Fazia tempo que a gente não se via, né? Aí eu falei, oi, Rosineide, tudo bem? Como é que você está? Só foi isso. Mas que bom que você veio e conseguiu assistir a aula e está aqui. Ednei, tem alguma coisa para comentar? A aula foi, como sempre, foi muito boa, muito bem aplicada. Parabéns, professora. É, algo me chamou a atenção ali, a parte do estresse, né? Desenvolver a escrita. Uma situação de uma pessoa que, de fato, ela vive com estresse. Tudo estressa ela, qualquer coisa que, por pequeno que seja. Essa aplicação seria viável da escrita no momento ou teria algum outro método para poder melhorar esse comportamento? Tá, deixa eu te pontuar algumas coisas. Hoje, na parte da tarde, no início da tarde, eu tive um Sim, encontro com algumas mulheres dentro da Universidade de Brasília que desenvolvem projetos. E a aula que a gente teve hoje foi uma aula que falava sobre
o envelhecimento, o processo de envelhecimento, a menopausa, a TPM e coisas que estejam associadas ao organismo, né, à vivência feminina. E uma das coisas que bateram muito é que o organismo feminino, ele tem uma supersensibilidade, porque nós somos uma ferramenta que gera uma vida. Então, nós temos uma estrutura orgânica, né, de hormônios e de substâncias que existe uma alteração muito grande. Então, mensalmente, a gente tem um aumento muito de dosagens de hormônio, tem o fluxo menstrual, tem toda sintomatologia, né, às vezes de cólica, de dores. Tem o período pré-menstrual, que é o que antecede. Por que que eu estou fazendo isso? Porque esse termo vive estressada por tudo precisa ser investigado desde a parte orgânica, se existe alguma alteração que justifica essa diferenciação tanto, né, de humor, de alteração, para se chegar até a questão mesmo de direcionamentos de práticas, de ferramentas terapêuticas para melhorar o humor dessa pessoa. Tem alguma coisa nesse organismo feminino que está desconectado do que deveria. Pode ser físico? Pode. Então precisa ser investigado. Preferencialmente que se vá a um médico, né, que se faça as dosagens desses hormônios para ver se é alguma coisa orgânico. Se ficar descartado, aí sim se procura o direcionamento dentro do profissional da área de saúde mental, o psicanalista, o psicólogo, seja lá quem for esse profissional, e aí vai se retratar essa condição. Porque muitas vezes o que que acontece? A pessoa vai se irritando, porque você concorda que existem muitas coisas que podem nos irritar, mas isso não pode ser uma coisa diária e o tempo todo. Então, essa irritação, às vezes, é um pedido de socorro inconsciente de que não, eu preciso ser cuidada de alguma forma. Então, o ideal é isso, inicialmente, fazer essa investigação em relação às dosagens hormonais, para ver se existe alguma questão, ver a faixa etária até que essa pessoa está, dependendo se ela for uma pessoa mais experimentada. É mais provável que possa ser isso também, se não, se descarta essa questão física e se parte para essa investigação no campo da saúde mental, das estruturas psíquicas. E aí sim, essa escrita entra como uma possibilidade da pessoa extravasar aquilo ali, dela colocar. E o melhor, quando a gente está sob estresse, o estresse é um impacto violento que a gente tem. A leitura que a gente faz de tudo é alterada. Se você está registrando, você está estressado e registra ali alguma situação, e esse estresse depois passa, você está ali documentando para você mesmo algo que te chateou, que te irritou, mas por você vai começar a mapear em que situações que esse estresse aparece. Se ele está ligado à pessoa, se ele está ligado a períodos do mês, se ele está ligado à questão econômica, se ele é uma irritação sua para com você mesmo e o outro é só a válvula de escape. Então, você mapeando isso, deixando registrado, fica mais fácil você ter uma leitura das situações. Porque se for com a mesma pessoa, já é um estresse direcionado. Se for com todo mundo, é a pessoa realmente que está aí atacando o mundo todo de uma forma geral. Então, vocês vão conseguindo investigar melhor e ter mais clareza da condição dessa paciente. Mas pode ser sim uma ferramenta e muito útil, muito útil. Perfeito, Professora, professora, obrigado. a senhora falando a respeito disso aí, desses estresse, tem dias mesmo que a gente acorda. Esse mês passado, eu sentia por dentro, ativo como se um nervoso assim, estranho, extremo, assim, parecendo que estava assim, tudo tremendo, né? Eu não sei explicar direito.
E aquele mergulho, já eu parei assim, sentei e disse, por que eu tô assim? Por que eu tô me sentindo assim? Eu tô muito nervosa, eu tô muito agitada, então aquela agitação. Só que a agitação que eu tava era interna, não era externa, era interna. Sim, Aí eu sentei, parei, dei umas duas respiradas e disse, isso vai melhorar. É algo, né, como a senhora falou, mental. E relaxei um pouco, conversei. E qualquer pessoa que chegava junto de mim, porque lá no trabalho, infelizmente, a gente trabalha com público, e tem dias que eu acho que o pessoal adivinha, né, que a gente não está muito bem, sim, e são as bênçãos. Então, às vezes as pessoas vinham, eu olhava assim, eu pedia a Deus assim, eu pedia o autocontrole, eu tentava me controlar para não transmitir aquela situação, a situação que eu estava naquele momento. E ultimamente eu também, fora esse período, eu tenho dito assim, hoje eu prefiro ter paz do que ter razão. sim, Dependente do que venha ou não, hoje eu não discuto, eu não brigo mais, porque eu prefiro ter paz do que ter razão. Porque eu acho que o estresse não leva a nada, só lhe adoece mais, né? Eu penso assim, a pessoa fica mais doente, fica estressada, tudo estressa. Então você não vive, você fica exato. vegetando, você É. não vive, E vegeta. fica impregnada dessa energia. Você falou de uma Exato. situação, essa semana eu também tive, eu chamo de provocações do mundo. Várias situações para me tirar do sério, e quase que eu embarco numa dessa. E aí eu pensei. Eu falei, gente, será que vale a pena? Aí, o que que aconteceu? É o que eu falo, né? A gente tem uma energia protetora que nos esclarece diante das nossas invigilâncias na vida. Aí eu vi um depoimento de uma pessoa dizendo assim: se você, como pessoa, aceitar todas as provocações que são feitas na sua vida e discutir e brigar, significa que você está muito preocupada com a opinião do outro. Só gaste a sua força interna para questões maiores, aquelas que realmente vão interferir na sua vida e na vida de outras pessoas. Mas só por ponto de vista, opinião, aí ela falou. E isso me soou muito, muito bem, né? E eu tenho repetido para mim exatamente, Mariane, vale a pena? É algo significativo ou é só questão de ego mesmo? Né? Se for só questão Tá de vendo? ego, seu ego tem que estar fortalecido o suficiente para você não cair nessa. E a gente precisa fazer isso, mas isso a gente só vai enxergando com o passar do tempo, com a maturidade, a profissão, o exercício do trabalho, não é? A vontade realmente de ser dona de si e não perder, porque já vão existir situações que a gente não tem controle sobre elas, e elas vão chegar até a gente. Mas aquilo que eu posso escolher, e aí eu falo o que você falou. Para que que eu vou querer ter razão sempre? Se essa razão é a razão adoecida, uma razão não vou ter nunca. Então existem embates que são descartáveis, que eu não preciso ter. E vou gastar a minha energia para uma questão maior que abranja uma forma de viver, um jeito, um valor maior, e não provocações que às vezes que vêm só mesmo para, como diz minha mãe, apurrinhar o juízo da gente, né? É isso. É bem Gente, assim. o nosso tempo já está terminando. Passou tão rápido, né? Então, aqui, eu queria agradecer, como sempre, vocês dois são aqueles, né, companheiros de caminhada fiéis ali, aproveitando o máximo que tem, isso é maravilhoso. Eu não sei como que está a conclusão do curso, deve estar muito perto pela minha contagem de tempo, né? Então, assim, foi muito importante essa nossa oportunidade de estarmos juntos, né? Temos muito material, temos muita riqueza, muito interesse, muita experiência. Então, eu espero reencontrá-los como meus colegas de profissão, né?
que gostam de estudar, que investem na profissão e que daqui a pouco a gente esteja junto em alguma outra área, em alguma outra oportunidade. Então, fica aqui o meu agradecimento a você, Ednei, a você, Rosineide, e aos outros que depois vão assistir o material que foi apresentado hoje. E eu continuo disponível se precisarem de mim, estou por aqui, tá bom? Obrigada, professora. Uma boa noite. Boa noite, Ednei. Boa noite, gente. Um abraço a todos. Boa noite, professora. Boa noite, Rose. Ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.